Demorou, mas a verdade veio à tona. E como sempre, é um grande escândalo que escancara a perversidade da esquerda e da imprensa brasileira. Não só da imprensa brasileira, mas da imprensa mundial. E agora, para ficar melhor ainda, eu vou mostrar para vocês aqui o Major, que é o correspondente da guerra lá, né? Ele é do exército do IDF, correspondente da guerra, falando o que aconteceu. Só escuta ele, e ele vai mostrar os trechos da reportagem. Você vai ver que loucura que é, o tanto que a nossa imprensa mente, e o tanto que a opinião pública foi completamente manipulada a odiar Israel. Estão te transformando num Hitler. A imprensa quer te transformar num nazista e você não percebe. Isso é impactante. Vai desmantelar uma das principais narrativas enganosas sobre a guerra. Vocês com certeza já se depararam com argumentos dizendo que a maioria das mortes de Gaza são mulheres e crianças. Isso se deve principalmente às mentiras do Hamas, que publica que 70% das vítimas da guerra em Gaza são mulheres e crianças, e que, infelizmente, grande parte da mídia acredita nesses números. O Hamas divulga sua lista com os nomes dos mortos em Gaza em formato PDF. Por que será? Porque isso dificulta analisar a veracidade da lista e fazer uma comparação com listas anteriores. Então, uma organização sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos, a Honest Reporting, passou as listas do Hamas para uma planilha do Excel e assim conseguiu com facilidade comparar a lista de mortos em Gaza atualizada pelo Hamas em março de 2025 com as listas anteriores. Vejam que incrível! A Honest Reporting disse ao jornal The Telegraph na última terça-feira que após analisar a atualização de baixas do Hamas de março de 2025, nomes que estavam em listas anteriores desapareceram. E quais são esses nomes que desapareceram da lista? Pasmem, a nova lista do Hamas de março de 2025 descarta 3.400 mortes que foram listadas em seus relatórios de agosto e outubro de 2024. O mais incrível, mais da metade dessas pessoas que não estão mais incluídas na nova lista do Hamas são crianças. Ou seja, a análise da organização Honest Reporting indica que 1.080 nomes de crianças que foram identificadas e listadas como mortas segundo o Hamas nas últimas listas desapareceram da lista publicada esse mês. Resumindo, o Hamas havia afirmado que 70% das vítimas da guerra eram mulheres e crianças. Essa afirmação não está mais refletida em sua lista atualizada recentemente. Segundo o Hamas, 72% das mortes são homens. Essa categoria demográfica se alinha aos combatentes terroristas do Hamas. Uma das duas conclusões são verdadeiras. Ou o Hamas é um grupo terrorista mentiroso que manipula números como uma estratégia de guerra, ou 1.080 crianças listadas como mortas simplesmente ressuscitaram. Você decide em que acreditar. Cara, isso é tão importante porque tem sido justamente esse fictício número de homens, de mulheres e crianças mortas na guerra, como se tivesse sido uma espécie de genocídio de Israel, como pessoas inocentes, porque realmente nos toca o coração saber que mulheres e crianças estão morrendo numa guerra. Eles aceitaram números dados por um grupo terrorista como se fosse verdade e nunca ouviram um lado de Israel. Nunca. Lembrando, os terroristas do Hamas, eles usam mulheres e crianças como escudo. Eles soltam os seus foguetes ali perto de escolas e hospitais, com crianças no teto do prédio, torcendo para que um ataque venha e mate essas crianças para usar a morte dessas crianças como uma narrativa com a imprensa que eles sabem que vai apoiar. E quando não acontecem essas mortes, eles fabricam as mortes, mandam um PDF para a imprensa internacional e eles falam como se fosse a mais absoluta verdade. É como se fosse os nazistas enviando relatórios dizendo a quantidade de judeus que estavam sendo mortos. 0 judeu foi morto. E a imprensa do mundo inteiro fala assim, não, ó, vocês estão mentindo porque eu recebi aqui um relatório do Hitler dizendo que nenhum judeu foi morto. Vocês estão tudo mentindo. Os nazistas estão falando a verdade. Pelo amor de Deus. Então, assim, é gritante o escândalo que isso gera. Mas o que acontece? A imprensa está usando isso há tanto tempo, essa narrativa, que agora eles não podem voltar atrás. Então, aqui no Brasil, não vai ter uma linha, te garanto, no Jornal Nacional, Folha de São Paulo, Estadão, falando que Hamas mentiu, que na verdade a maioria das pessoas mortas nesse conflito são homens combatentes que tentaram destruir Israel e agora estão pagando um alto preço por isso.